Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início, e a paciência é melhor que o orgulho. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse domingo, Senhor, na tua presença, nessa manhã que tu preparou para cada um de nós, para estarmos, Senhor, junto contigo, sendo ministrados pelo teu Espírito Santo, Senhor, porque cremos que já ao acordarmos, foi Ele que nos conduziu aqui na tua presença para recebermos de ti algo poderoso, a tua palavra, o teu alimento, algo que com certeza, Senhor, vai mudar a nossa história, vai girar a chave que precisamos, Senhor, para enxergar as promessas e tudo aquilo que tu tens já preparado para cada um de nós. Então nos ajuda, Senhor, a conduzir o nosso coração e a nossa mente a se entregar literalmente a ti como verdadeiro adorador. Nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, a nossa vontade de nos dispersar, mas foca, Senhor, o nosso olhar e o nosso coração para aquilo que está sendo ministrado, para que a gente saia daqui, Senhor, totalmente diferente de que entramos. Que seja tudo sempre, Senhor, feito para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Quando nós ouvimos, lemos essa palavra, somos ministrados por ela, sempre gera em nós um encorajamento. E ela traz muito a nós uma paz e uma tranquilidade das coisas que nós vivemos no nosso cotidiano. Quando nós começamos a passar por algum tipo de luta, algum tipo de aflição, nós olhamos para essa palavra e lembramos que o fim das coisas é sempre melhor do que o seu início. Então a gente fica, Senhor, eu sei, daqui a pouco vai ficar melhor. Eu sei, Senhor, está difícil agora, mas daqui a pouco a tua graça e a tua misericórdia vai se manifestar sobre a minha vida e essas coisas vão passar. E vai chegar um momento, Senhor, onde eu vou te agradecer ainda mais por ter passado e vencido essas coisas, vencido essas lutas. E há sempre esse sentimento de encorajamento que traz a nós o desejo e a cobrança de uma postura de alguém que deve ser perseverante, constante, aquele que procura ser sempre persistente, paciente em todas as coisas que enfrenta. O que falta muitas vezes em nós como cristão, aquele que realmente crê na palavra, é a persistência. A persistência está ligada à fé. Nós não vemos, nós não vimos, mas cremos que vai acontecer, então somos persistentes. Fizemos sempre, todo dia, a mesma coisa, coisas que muita gente já não faz mais, mas fazemos porque sabemos que tudo aquilo que fizemos para a honra e glória do Senhor, então não desistimos. Começamos todos os nossos dias insistindo cada dia mais em fazer aquilo que é certo. Insistimos em alinhar o nosso caminhar, a nossa mente, o nosso coração, nossos pensamentos, sempre sendo constantes na palavra, porque é ela que é o caminho, a verdade e a vida, e o próprio Cristo, Ele é o verbo, Ele nos encaminha para casa, e o caminhar para casa todo dia necessita de um esforço. Qualquer um que necessita, qualquer que seja a caminhada, tem que se levantar, tem que se preparar, botar um bom calçado, uma roupa leve e sair, porque na caminhada você vai passar por muitas coisas. Pode pegar chuva, vento contra, terreno bom, terreno ruim, e tudo isso vai demandando de nós um preparo físico cada vez melhor, e cada caminhada e cada saída que nós temos para caminhar vai gerando em nós um condicionamento melhor, um aprendizado. Você sabe como ir, como se desviar, onde passar e como se comportar em cada situação, e é assim com o Senhor. O Bispo Fernando falou um tempo atrás na Segunda Mais algo que eu nunca esqueci e talvez nunca tinha me atentado, e é uma coisa às vezes tão óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E ele falou uma coisa que realmente é óbvio: caminhar em Cristo Jesus é subir, porque o Senhor está nos levando para casa, e a casa é lá em cima, não é aqui embaixo. Então a caminhada às vezes é muito difícil, e às vezes a gente pensa em desistir, porque o início das coisas é muito difícil. Quem começa o exercício físico sabe, a primeira semana é a pior, a vontade é desistir. Tu vai na segunda-feira, tu volta tranquilo, feliz, meu Deus, me sinto até um pouco mais forte. Terça-feira, meu Deus, parece que a roupa não serve mais, que o músculo cresceu. Na quarta-feira vem uma dor que tu diz: Jesus, onde está doendo essa musculatura que eu nem sabia que tinha? E a vontade é desistir. Mas você indo, vai, se esforçando, vai indo, e as coisas vão melhorando, e você começa a ver que o final das coisas sempre é melhor do que o seu início. Mas essa palavra traz a nós algo muito mais poderoso do que o nosso cotidiano. Traz a nós um pensamento sobre a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, desde o início até o fim das coisas. O início é sempre ruim, mas o final das coisas é sempre melhor, e nisso o Senhor traz a nós também algo poderoso nessa palavra. É melhor
ser paciente do que ser orgulhoso, do que ser impaciente. E a paciência está ligada a saber lidar com o tempo do Senhor, que não é o nosso tempo. Há tempo para todas as coisas. Há um tempo que o Senhor iniciou, disse haja luz, e as coisas começaram a se fazer e foram criadas. E o início, por muito lindo que foi, acontecer algo trágico. Mas nós sabemos e conhecendo a palavra que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Nós sabemos para onde o Senhor quer nos levar, então sabemos que o final de toda a nossa história vai ser bem melhor do que tudo aquilo que nós iniciamos. Mas para isso precisamos ter a certeza e entender o que estamos fazendo, como estamos vivendo, para quem estamos vivendo, e nós temos que ter a consciência que o Senhor é aquele que faz as coisas. Se nós formos para o texto de Filipenses 1,6, diz assim: eu estou convencido daquele que começou a obra em vocês há de completá-la. Então nós sabemos que o início das coisas pode ser difícil, mas o final delas vai ser glorioso para o nome do Senhor, e aquele que começou uma obra na sua vida vai finalizar. E o início da obra de Cristo na nossa vida é difícil, porque é uma transformação muito grande, você perde o controle da sua vida. O controle da nossa vida é ligado à vontade da carne, nós queremos fazer aquilo que agrada aos nossos desejos, o nosso olhar físico, querendo se incluir em todo o padrão do mundo, mas quando o Senhor começa a querer nos tirar desse lugar, e quando nós conhecemos Cristo Jesus, a palavra diz que nós não somos mais nós, mas Ele. Então Ele começa a fazer a vontade, e Ele começa a desvincular nós de toda essa construção que o mundo colocou, e a obra começa a ficar difícil para nós. Como toda obra, no início você gasta tempo, é um investimento, é barulho, é pó. Quem já fez obra na sua casa sabe, parece que não acaba nunca. Você se prepara para gastar um valor, quando vê, gasta muito mais. Quando você vem para a obra do Senhor não é diferente, você gasta tempo, você pensa que vai chegar a um tempo que o Senhor vai se manifestar na sua vida e o milagre vai acontecer logo, mas parece que não chega mais, as coisas não acontecem. Aí o pastor vira igual o pedreiro, tem dia que é bom, tem dia que não é, e o nosso olhar é criterioso demais e a obra não acontece. Mas se você é fiel, crendo que aquele que iniciou a obra na sua vida há de terminar, no final, quando a obra chega no seu final, você olha e vê, valeu a pena. Ficou tudo lindo demais e valeu a pena. Mas nós temos que entender como é que foi o início. No início de todas as coisas, a gente sabe que não foi tão bom como deveria. O pecado se estabeleceu como uma realidade. No jardim do Éden, o pecado era uma opção. A serpente estava lá para tentar acabar com o projeto do Senhor, e até então era uma opção. Mas depois da escolha de Eva, e a Eva levando aquela escolha que teve Adão, o pecado se consumou, e aquilo que era uma opção virou uma realidade. Então o início já não foi tão bom como deveria. O projeto de Deus teve que ser mudado, iniciado, foi modificado. Adão e Eva foram enganados pelo papo da serpente, e tudo aconteceu. E ali naquele momento, Satanás se apresenta e mostra para que veio. Ele veio para derrubar tudo aquilo que o Senhor quer fazer de bom sobre a nossa vida. Com um linguajar que agrada, com uma aparência que seduz, mas com uma proposta que destrói. E para isso nós temos que nos apegar à palavra do Senhor, que nos mostra que muitas vezes o início da nossa vida, o início da nossa conversão, o início da nossa caminhada é difícil. Mas para onde o Senhor vai nos levar é o fim de todas as coisas, e o fim é sempre melhor que o início. Mas para isso nós precisamos nos manter firmes. Eu trago para vocês, só para lembrança de algumas coisas, o texto que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer de tudo das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, os seus olhos abrirão e vocês serão como deuses, conhecerão do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável por ela, se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Também deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, e por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Satanás chegou ali com uma boa aparência. Eu ministrei umas quartas-feiras atrás sobre isso até, a diferença da aparência para a proposta. Muitas vezes nós somos seduzidos pela aparência.
Nós sabemos que a história conta que o pecado se consumou e tudo se desfez no projeto tão grandioso que Deus fez quando Adão comeu o fruto. Mas por que o Satanás chegou na Eva? Se era só quando Adão comesse que tudo cairia. Porque Satanás sabia que a conversa daquilo que podia ou não podia ser feito tinha sido feito com Adão. E Adão conversava com Deus e ele sabia a imagem de Deus, e não era qualquer imagem que ele pararia para ouvir, porque reconhecendo a presença do Senhor, não era qualquer coisa que o enganaria. Satanás, sabendo disso, foi quem tinha acesso a Adão, foi na Eva. Seduziu Eva, enganou Eva, entregou com uma proposta muito bonita, muito sedutora, com uma aparência, muito bonita e sedutora. A Eva, não sabendo julgar a proposta, achou que a proposta era muito boa, aceitou e comeu o fruto, e assim foi Adão. Quando ela foi a Adão, Adão olhou para Eva, e a Eva tinha uma imagem muito melhor do que a imagem da serpente. E aí Adão olhou para Eva, pensou assim: quem é Eva é parecida com quem? Qual é a imagem da Eva? É a imagem e semelhança do Senhor. Com uma imagem dessa, a proposta não pode ser ruim, não vou nem ler o contrato, vou consumar isso aí. E aí quando comeu, o pecado se fez. O Satanás nos apresenta sempre como uma imagem muito boa. Muitas vezes ele não vai chegar diretamente a você, mas vai usar alguém que a você embrilhe os olhos. O casamento se acaba por quê? Porque chega sempre alguém bonito na sua frente. Alguém larga o marido pelo um desdentado, não? Alguém larga a mulher por uma mulher mais feia? Meu irmão, sempre chega algo que para você é lindo demais, e você, achando aquilo lindo demais, pensa assim: não, só pode ser de Deus. Uma proposta dessa na minha empresa, um contrato desse milionário, um carro desse no valor desse, uma amizade dessa, uma pessoa dessa, não, é muito de Deus, é a imagem perfeita do Senhor, não tem como não ser. Eu não vou nem ler, nem parar para ver a proposta, não tem como ser ruim. Mas quando você é seduzido pela imagem que o inimigo traz a você, você assina qualquer proposta, e a proposta, quando você para ver o resultado daquilo que você fez, a proposta era terrível, mas aí você já assinou o contrato. E aí nós vamos começando a se perder. E com essas coisas que Satanás usa a aparência, a gente começa a ver o quê? Ele sabe como chegar. Satanás não chega de qualquer jeito. Ele prepara o ambiente, ele prepara pessoas, ele prepara tudo aquilo que ele sabe que vai alcançar a teu coração, porque nós somos visuais. Nós nos enganamos com os olhos físicos. Aquilo que agrada os nossos olhos é aquilo que contamina o nosso coração. Quantos aqui se perdem horas e horas vendo o Instagram? Mas para parar para ler a Bíblia é cansativo demais e dá sono. Porque a carne não quer que você veja, e conhecendo a verdade vos libertará. Se tem uma coisa que a carne não quer, que a gente vive liberto todo dia. Porque viver em Cristo, meu irmão, todo dia é um sacrifício, é sacrificial, é morrer todo dia. Não é você vir na igreja no domingo, recebi a palavra, glória a Deus, meu Deus, recebi Jesus, está tudo certo. Agora eu vou tocar minha vida e está tudo certo, já resolvi. Não, é todo dia. É o pão nosso de cada dia, é aceitar o pão nosso todos os dias, é aceitar aquilo que o Senhor derrama sobre a nossa vida todo dia. Mas Satanás sabe como chega, sabe como agir, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que a gente tem, ele sabe para onde a gente vai, e se tem uma coisa que ele quer é nos impedir de chegar aonde o Senhor quer nos levar. Ele quer destruir a obra e quer que você não viva o final, porque o final sempre será melhor do que o início. E assim o Senhor vai nos trazendo na palavra aquilo que o diabo tem feito, tentado nos seduzir, tentado nos enganar, gerando através de boas aparências, coisas que nos fazem assinar qualquer proposta. Eu trago um atento aqui para vocês, como é poderoso o linguajar do Satanás. A parte do texto diz assim, quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para ela se obter sabedoria. Até então ela não tinha visto nada disso. Até então ela não tinha enxergado nada disso. Mas quando Satanás chegou para ela e falou sobre o fruto, falou, olha só, se tu comer, tu vai ser igual a Deus, vai ver todas as coisas. Ela já começou a olhar aquele fruto de uma maneira diferente. Até então ela não tinha pensado nada disso, mas a partir daquela vozinha no ouvido, ela começou a enxergar. E não é assim na nossa vida? Tu está indo bem, meu irmão, firme na academia, bonito, treinando, fazendo um corpo bonito para tua esposa. Aí chega aqueles diabão bonito de calça vestida a vácuo.
que tu nunca notou. Mas naquele dia vem uma vozinha bonita ali, ó. Olha, só uma olhadinha, só uma olhadinha. Aí, que? Só uma olhadinha, só uma olhadinha. Aí tu, olha que fruto. E assim não acontece com a mulher? E o diabo vem quando? Quando o casamento está em crise, quando o negócio não está bom, quando as finanças não estão boas. O inimigo sabe como chegar, ele sabe como nos atingir. Ele é uma serpente, sorrateira. Vem devagarzinho, quando tu vê, bum, vem o bote. E por isso que nós temos que estar firmados no Senhor todo dia. Por isso que é importante a gente se alimentar do Senhor todo dia. Porque se tem alguém que não desiste de você, também é o inimigo, meu irmão. Se tem alguém que acorda todo dia motivadaço, animadaço para acabar com a sua vida, é o Satanás. E ele já sabe para onde vai. Ele sabe que o final dele é pior do que o início. E olha que no início ele foi expulso do céu, mas depois ele vai para um lugar ainda pior. Mas ele acorda todo dia animadaço para fazer aquilo que ele tem como desejo. Ele quer levar a gente com ele. O inferno não foi feito para nós. Nós só fomos e só vamos parar naquele lugar se nós formos metidos. Se a gente continuar vivendo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, a gente não se engana com qualquer proposta, a gente não se engana com qualquer coisas no nosso ouvido. A gente tem que saber discernir, e o discernimento traz o entendimento de um ouvido polido na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é sussurrada ao nosso ouvido através do Espírito Santo de vez, e é um Espírito Santo que não pode ser confundido. Não é qualquer voz, é aquela voz que quando fala você, meu irmão, talvez ela não está dizendo que o milagre vai acontecer hoje, mas quando fala você entende e sente dentro do teu coração a paz que excede todo entendimento. Ei, Ele não esqueceu de mim, Ele ainda está comigo, Ele está falando comigo, Ele ainda está segurando a minha mão, e o final das coisas será sempre melhor do que o início. Mas nós temos que estar firmados, sabendo que o inimigo se levanta, mas a aparência dele já não nos engana mais. Quando nós começamos a olhar aquilo que o Senhor falou sobre Satanás, chamando ele de serpente, isso já para nós já é um alerta de sinais de que o inimigo trabalha de uma maneira que é fácil identificar. A primeira característica de uma serpente, o Senhor declarou: você vai rastejar pelo chão. Não é assim que a serpente funciona? Já viu serpente caminhando aí? Não. Ela rasteja. E como é que é o trabalho do inimigo? É rasteiro, é sorrateiro. Você está aqui, olhando para cá, ó, a gente está despercebido, tocando a vida como se nada estivesse acontecendo. O Senhor pede para a gente olhar para cima, que é de lado vem o nosso socorro. A gente olha para cá, para aquilo que o mundo coloca à nossa frente, e a gente vive isso como verdade. E a nossa vida nunca deve ser na horizontal, a nossa vida tem que ser na vertical, para cima, aonde vem o nosso socorro, da onde as mãos do Senhor estão lançando sobre nós, da onde desce o maná, e onde ele cai sobre nós, e a gente não perde a oportunidade, se alimenta todo dia daquilo que é do céu. Então, viva na vertical e não na horizontal. Mas a gente vive aqui, ó, focado naquilo que o mundo coloca como verdade. E o animal que o Senhor coloca como figura de Satanás é a serpente, rasteira. Satanás não se apresenta diretamente para você. Ele vem aos poucos, devagarzinho. Cada dia ele não tem pressa, meu irmão. Ele não tem pressa. Todo dia se rasteja ao teu redor, tenta entrelaçar os teus pés, tenta te enganar, tenta te oferecer situações. Se não ganha hoje, ele não tem pressa, amanhã ele vem com outra oportunidade. E onde nós estamos? Como estamos caminhando? Serpente trabalha no oculto. Tu já viu serpente se apresentar do nada? Tu vê um leão fácil, um rinoceronte fácil. Tu vai para a selva, tu vê fácil. Qualquer lugar que tu for, pode ser um lugar onde tenha muita serpente. Mesmo assim, para te achar é difícil, porque ela está sempre se escondendo. É sempre esperando uma oportunidade para dar o bote. Ela não se apresenta. Ela é cuidadosa, é inteligente, sabe como fazer, sabe como chegar, é silenciosa. O inimigo não chega fazendo barulho, meu irmão, ele não quer chamar a tua atenção, ele quer tirar a tua atenção. Tirar a tua atenção daquilo que é importante, é da palavra do Senhor, porque é ela que nos alimenta. Satanás é igual uma TV. Quando você está vendo a TV, você está comendo, mas nem saboreia, nem sabe mais o que está comendo, você está preocupado com aquilo que está fazendo. Por isso que o tempo de mesa é tão importante. Desligar todas as coisas e estar com as pessoas na tua mesa, prestando atenção naquilo que é importante, pessoas e não notícias. A nossa notícia está aqui. Todo o resto, meu irmão, são coisas que vai vir para nós, e todo dia é uma confirmação. Quanto mais mal a TV e a internet divulga, mais para nós é a certeza que muitos cairão, mas nós não seremos atingidos, porque estamos sobre a rocha.
O crente que tem medo do futuro, meu irmão, não crê para onde vai, porque eu crendo para onde eu vou, eu sei que esse mundo está se acabando, mas eu não ficarei nele. Nós vamos para Nova Jerusalém. O final é melhor do que o início de todas as coisas. A serpente rasteja, ela é sorrateira. E olha só o que diz a palavra, Salmo 119. A sua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os pés? Teu pé tem que estar iluminado, meu irmão. Se o teu pé está iluminado, tu vê qualquer coisa que vem te rastejando para tentar tirar o teu caminhar, para fazer você tropeçar, para tirar você do caminho. A palavra do Senhor ilumina cada parte do nosso corpo, nos transforma literalmente numa luz poderosa, que não há nada em nós que o inimigo possa se esconder, e ele nem chega perto de nós, porque quando declaramos o nome de Jesus, o inferno treme, diz a canção. E aí nada que rasteja chega perto de nós. Quem está com a palavra do Senhor firme no coração, meu irmão, não tem nada que seja ou tenha a capacidade de dar uma rasteira em você. Porque se tem uma coisa que deixa você firme, é a palavra do Senhor, e não tem nada que derruba o teu caminhar, e você caminha firme todos os dias, porque é ela que é o suporte de cada um de nós. A segunda característica de uma serpente é a língua bifurcada. Serpente não tem a língua dividida? A fala do inimigo, meu irmão, é fácil de identificar. O papinho do inimigo vem sempre para dividir, nunca para juntar. Língua dividida. Tudo aquilo que vem para a tua vida, querendo te dar a rasteira, querendo tirar o teu equilíbrio emocional, o equilíbrio da tua família, é característica do inimigo. Quando vem uma fala querendo dividir, querendo te tirar do propósito, querendo te afastar das coisas, é do inimigo, porque a fala do inimigo é igual, a língua dele é dividida. Mas a fala do Senhor é uma fala única. Satanás vem para trazer a divisão. Nele não existe verdade. Nele não existe plano de salvação. Nele não existe o poder de Deus sobre nós. Ele vem para dividir, ele vem para trazer em nós dúvidas. Mas nós sabemos que nós somos filhos de um só Deus. Não existe dois. Nós cremos numa só verdade. A verdade é o Evangelho de Cristo Jesus. Não são dois, é um só. Nós cremos que vivemos num plano só de salvação. A salvação através do sacrifício de cruz de Cristo Jesus. Não existe papinho com dois lados, meu irmão, é um só. Nós cremos num só Deus, num só caminho, numa só verdade. E tudo aquilo que vem com papo doce para você trazer divisão, é o Satanás querendo atacar você. Mas hoje o Senhor está estabelecendo luz sobre a tua vida. A língua que o Senhor usa é bem diferente do que a língua que o Satanás utiliza. Atos 2 diz assim: de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram, pousaram sobre cada um deles. A língua de fogo é o Espírito Santo de Deus. Há uma língua só, é Espírito Santo de Deus, poderoso, queimando, e é um fogo que não te consome, mas que te aquece, que te impulsiona, com a palavra do Senhor fervendo, transbordando sobre você, e aonde você vai é inevitável, o ambiente muda, porque já não é mais você, mas Cristo Jesus, e onde Ele está, as coisas acontecem. O milagre acontece, as pessoas são libertas, a cura acontece, meu irmão, e a cura acontece primeiro em cada um de nós. A libertação começa em nós, por isso que a gente transborda. O Senhor faz primeiro em nós, para depois nos outros. A outra característica que o Senhor coloca em Satanás como serpente é o ataque no calcanhar. Olha só o que o Senhor, Deus fala em Gênesis 3, capítulo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Se tem uma coisa que nós temos poder, meu irmão, é sobre nossos pés. Por isso que o inimigo está querendo sempre atacar os nossos pés. Por isso que ele está sempre sorrateiro, rastejando, querendo morder o nosso calcanhar. Porque quando ele adoece os nossos pés, impede o nosso caminhar. Alguém com o pé machucado não caminha. E nós fomos chamados para caminhar. Caminhar em Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai se não for por Ele. Para isso necessita um caminhar, precisa um levantar, uma decisão de sair em busca daquele que está nos levando para casa. E o inimigo quer ferir o teu pé, quer ferir, quer destruir o teu caminhar. E por isso o inimigo está sempre querendo
pegar o nosso calcanhar. O Senhor é aquele que vem, o inimigo vem e não nos avisa, ele vem nos ferir e quer nos pegar desprevenidos. Por que ele pega o calcanhar? Porque o inimigo não atraca pela frente, ele vem pelas costas. Ele deixa você passar e a gente passa tranquilo, achando, não, vai dar tudo certo, eu estou com o Senhor, fui no culto domingo, o pastor Jean estava lá, achei que era o Bispo Fernando, mas era ele, mas tá bom, foi benção. E aí quando tu passa, o Senhor deixa passar, dizendo, não, ele está vindo, está firme, está feliz. Aí do nada, quem é que vem por trás? Bum, o inimigo. Porque aparentemente nós também mostramos uma aparência diferente da proposta que carregamos. Às vezes a gente tem uma aparência de cristão, meu irmão, mas a nossa proposta é coração amargurado, coração ferido, mente destruída, vivemos o engano. Às vezes a gente mostra para os outros uma imagem de crente firme, mas na verdade nós estamos quase morrendo por dentro. E é nessa fragilidade que o inimigo deixa a gente passar, e a gente crendo que está indo tudo certo, ele nos ataca por trás, pelo calcanhar, ferindo o nosso caminhar, ferindo a nossa vida, querendo imobilizar. Ele quer ferir os nossos pés, ele quer atrapalhar a tua caminhada, ele quer impedir o nosso chamado, que é caminhar com Cristo Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se ele fere o nosso caminhar, ele nos impede de fazer aquilo que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para caminhar com Cristo e para Cristo. Eu caminho nele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas o Senhor também disse, vá por toda a terra e pregue o Evangelho. Então eu caminho com Cristo e caminho para ele. E o nosso caminhar é tão poderoso, que o Senhor deu a nós o poder de pisar na serpente. Então por isso que ele quer ferir nossos pés. Nós paramos de andar e paramos de incomodar. Não pisamos nele e não pisamos para mais nada. Paramos, e crente parado apodrece, enferruja. Mas o Senhor nos chamou para ser uma ferramenta poderosa na mão dele. Para isso nós temos que estar nos movimentando. Olha só lá o que diz o texto de João 13. Estava sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disse, derrama água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava na cintura. Satanás já tinha contaminado um, mas isso não impediu o Senhor de lavar o pé de todos, de servir a todos. Já havia um contaminado, mas Jesus ainda continuava a fazer, mostrando a ele, a todos nós, um exemplo de humildade, um exemplo de servir, mostrando para que ele veio para servir a humanidade, se entregando a própria vida na cruz para nos entregar salvação, libertação. Veio para servir, nos mostrando o que devemos fazer, onde devemos estar. Lavar os pés naquela época, meu irmão, era coisa que era o menos provido, fazia para o mais importante. Os pés que era a parte mais suja do corpo, caminhavam o dia todo pelo deserto, pelas areias. Então lavar o pé é a sujeira maior, é onde tinha que lavar bem para poder ter saúde naquele corpo, era lavar os pés. E o Senhor fez, e não deixou ninguém de fora. Às vezes paralisamos de caminhar porque olhamos nossos pés, no nosso lado tem pés ao nosso lado contaminado. Gente que já foi contaminada com Satanás, e em vez de nós sermos exemplo e trazermos a pessoa novamente para a obra, nós nos contaminamos. Sabe como é que é aquela coisa que o vizinho começa a construir na sua casa, no lado da sua casa você vê que a obra não vai, o negócio não acontece, a parede rachou, aí a prefeitura passou, não aprovou a obra, o engenheiro não é bom, aí tu começa a pensar, se acontecer isso na minha também, não sei se eu mexo agora, será se eu faço, será que eu não faço, realmente é o pedreiro, é complicado, olha só como é que trabalha essa rua, os caminhões passam aqui, realmente eu acho que eu não vou fazer nada. Por conta do testemunho de outro, a gente não vive o nosso. Por conta que o outro fez algo errado, desmotiva. E quando nós temos a certeza que a obra, que aquele que começou há de terminar, eu não paro, eu não desisto, porque ele é o maior investidor da obra, é ele que mantém, é ele que paga a conta, é ele que manda os trabalhadores, é ele que faz todas as coisas. Ele só necessita de nós um entendimento e uma entrega genuína de um verdadeiro adorador, dizendo, Senhor, faça, eis-me aqui. Mas nós nos perdemos e desistimos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Meu irmão, naquela época o Senhor lavou os pés, e foi algo tremendo. Já imaginou você, um dos 12, sentadinho, o Senhor lavando teus pés?
Mas eu creio que quando nós subirmos, os 12 vão chegar para nós e vão dizer: cara, a gente teve uma experiência tremenda, o Senhor lavou nossos pés, mas ser lavado com o sangue do Cordeiro como vocês foram, foi tremendo demais. E daqui de cima a gente vibrava com aquilo que Cristo estava fazendo lá embaixo para vocês, porque o final da obra sempre é melhor que o início. Nós vivemos o início, mas vocês viveram o final e foi tremendo. Nós vibramos aqui de cima e nós aqui embaixo choramos, reclamamos. Está ruim, meu Deus, ó vida, ó azar, ó tristeza. Onde está, Senhor? Onde é que tu estás, Senhor? Ó Senhor, lava meus pés. E o Senhor olha para nós: meu Deus, Pai, olha só, eles não entenderam nada. Eu lavei cada um deles com o meu sangue, o sangue do Cordeiro tirou de nós todo o peso do pecado, tudo aquilo que nos acusava, tudo aquilo que tirava de nós o direito de ir para casa, já não existe mais. Sobre nós há uma pulseira VIP, nós subiremos e tem algo preparado. O Senhor disse: eu vou para casa, vou preparar algo para vocês, quando estiver pronto, eu volto para buscá-los. Vai chegar uma hora que a trombeta vai tocar, o teu nome vai ser chamado, e você vai ser colocado no lugar que o Senhor preparou. O final da obra é melhor que o seu início. O início, meu irmão, tinha tudo para ser trágico. Satanás acabou com o projeto. O Senhor teve que mudar as coisas. Mas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou e entregou o seu Filho para, na cruz, tirar de nós todo o pecado. Isso é poderoso demais. O Senhor Deus fez algo poderoso, entregou o seu Filho. Quem entrega o seu filho aqui para resolver o problema de alguém? Quantos aqui têm filhos hoje? Berçário, graças a Deus está cheio. Muitas crianças lá em cima no Kids. Quem pega o seu filho agora dizendo: não, se é para resolver o problema da humanidade, pode levar o meu filho. Quem é que faz isso? Mas o Senhor fez. Fez para todos. Aqueles que estavam com os pés limpos e aqueles que estavam com os pés sujos. Fez para todos. A todos temos direito a ir para casa, mas sempre será uma escolha, acreditando na obra, aquele que iniciou há de terminar. A nossa vida, meu irmão, tem que ser uma eterna celebração, não uma eterna tristeza, não uma eterna reclamação. Nós reclamamos demais, nós murmuramos demais, nós somos insatisfeitos demais. A nossa vida precisa ser sempre uma celebração, sabendo que todas as coisas podem acontecer de errado, mas em todas elas serão situações onde o poder de Deus vai se manifestar poderosamente para as pessoas entenderem que não é nós que fizemos, mas é o Senhor que age. A gente sabe que o primeiro milagre que o Senhor fez foi num casamento, trazendo a nós o entendimento do casamento que acontecerá, da noiva com o noivo. A igreja, quando subir e formar a nova Jerusalém, a noiva encontrará com o noivo. O casamento, porque mostra a instituição que o Senhor coloca como sagrada, o casamento. Ele fez, e aquele milagre só aconteceu porque naquele lugar havia 6 potes de pedras que ele pediu para que fossem cheios de água. E eu pergunto para você, tem umas coisas doidas assim que a gente, quando eu falo umas coisas doidas, parece que eu já estou usando o estilo do pastor Tom ministrado, né? Só peguei emprestado do teu jeito. Às vezes dá vontade de anotar essas coisas para quando chegar lá no céu, mas a gente não vai subir com papel e nem com bloco de notas do celular, né? Mas dá vontade de perguntar assim, ó, porque tu podia fazer todas as coisas, né? É porque tu já não fez o vinho de uma vez e teve que fazer o pessoal encher os negócios com água ainda, né? Ele não tem poder de fazer todas as coisas, porque já não o vinho. Por que tiveram que encher ainda? Porque o milagre só trabalha e só acontece em quem está cheio, meu irmão. O milagre só acontece em quem está cheio. Quem está vazio, as coisas não acontecem. Precisa estar cheio do quê? De água. Qual é a água? A água viva, Cristo Jesus. Quanto mais você se enche, mais oportunidade de milagre acontece na tua vida. Não tem como fazer uma obra e terminar uma obra daquele que está vazio. O Senhor nos fez vaso, nos fez templo do Espírito, meu irmão, para sermos cheios do Espírito. O milagre só acontece quem está cheio. O teu templo está como? Tem gente aqui que é templo, porque aquilo que o Senhor declarou sobre a nossa vida, Ele não volta atrás. Nós somos templo, mas há necessidade de enchermos do Espírito. Tem gente aqui que está um templo cheio de paranho, vazio, não tem nada, e o Senhor está dizendo: essa é a manhã, eu quero derramar água sobre vocês, porque eu vou transformar em vinho. O melhor vinho fica para o final, porque o final é melhor do que o seu início.
mas precisamos de estar cheio, permanecer firmes. Não há como nós vivermos uma vida no Senhor vivendo meia boca, fazendo de qualquer jeito. Não tem como nós vivermos um milagre não representando o milagre do Senhor. Só chegamos até aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou, meu irmão. Não bota a coisa nas tuas costas achando que você é o bam. A minha empresa está indo boa, porque eu sou muito inteligente. Meu casamento está bem porque eu sou bom demais para minha esposa. Meus filhos estão indo bem, que meu Deus, eu sou o cara que eu sei criar meus filhos. Não, tudo isso é sabedoria do Senhor e pela graça e misericórdia Ele tem dado instrumentos e direção para que você faça o que é certo. Mas precisa buscar cada vez mais. Nós fomos feitos para transbordar e transbordar, mas isso só acontece quem está sempre se enchendo. Para de se encher, daqui a pouco não transborda mais, porque começa a baixar o nível, e aquilo que está em você já nem tem mais utilidade. O Senhor disse para aqueles que estavam no deserto: não guardem o maná, porque no outro dia não vai dar para comer, vai apodrecer, não vai ter gosto. É hoje, o que o Senhor está te dando é hoje, é para usar hoje no domingo, meu irmão. Não guarda essa palavra como se nunca fosse mais ouvir nenhuma. O Senhor vai falar com você todo dia. O que o Senhor está te dando hoje é para resolver hoje, é para solucionar hoje, é para te dar paz hoje, é para transbordar em pessoas que estão precisando ouvir uma palavra para mudar de vida hoje. Tem gente que guarda a palavra dizendo: meu Deus, vou guardar aqui numa caixinha assim. É a história do Cláudio Duarte, né? Várias caixinhas, coisa do homem, né? Guarda nessa caixinha aqui. A hora que eu precisar, e claro, o Senhor diz que o Espírito traz a lembrança, porque tudo aquilo que a gente aprende fica em nós, fica marcado, é um aprendizado, não vai embora, mas precisa ser fomentado ao ponto de transbordar para outros. Precisamos pregar o Evangelho. Vá para toda a terra e pega o Evangelho a todas as pessoas. Vão pregar o que se a gente não está recebendo? Vão pregar o que se a gente não acredita? O Senhor nunca prometeu: se você chegar sobre mim, estiver em mim, nada de mal vai acontecer e tudo de bom vai ocorrer na tua vida. Não vai faltar dinheiro, não vai ter problema em casamento, não vai ter problema não vai ter nada. Vocês vão ser aqueles santos andando na terra. Só não vou dar asa, porque senão vocês vão voar. Não, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci todas elas. Ou seja, elas não têm mais poder de tirar de vocês a vida, mas nelas eu vou mostrar para aqueles que não acreditam que eu ainda vivo. Ele ainda que faz, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo que fez ontem, vai fazer hoje, vai fazer amanhã. Então qual é o medo? Se eu estou com Ele, eu não tenho medo. Se o milagre não aconteceu hoje, aquilo que eu preciso, eu ainda estou com Ele, porque eu não estou por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Eu já estou salvo, eu já estou liberto, eu já sei para onde eu vou. O final é melhor do que o início das coisas. Aí eu conto para você o final. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estavam assentado no trono disse: vejam, eu farei novas coisas. Acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aquele que vencerá todo dia e tudo aquilo estará com ele, será chamado de filho. O final das coisas é melhor do que o início. O início foi onde o Satanás atrapalhou e quebrou o projeto que o Senhor tinha, mas o final é melhor do que o início, porque o final já está declarado. Nós seremos a noiva, estaremos em Jerusalém e seremos chamados de filho pelo próprio Deus. Qual é a tua preocupação? A conta que tem que ser paga amanhã? Claro que isso nos preocupa. Mas o Senhor nos deu sabedoria, nos deu inteligência, nos deu saúde. Vai atrás, meu filho, vai correr, vai trabalhar. Ai, meu casamento está com problema, vai orar. Os meus filhos não vêm para a igreja, vai orar.
Porque talvez o seu filho não esteja na igreja ainda como você gostaria, mas se você está orando, o mundo já não tem mais poder sobre ele. Onde ele está sendo cuidado pelo Senhor, e no momento certo ele estará aqui. Mas enquanto isso, a presença do Senhor já está lá com ele, porque você ainda não está vendo ele na igreja, mas o Senhor já enxergou ele como filho através da sua oração. Então não para. A tua empresa talvez não seja mais próspera hoje, mas se ainda está com a porta aberta é porque o Senhor está permitindo, porque Ele ainda acredita, mas é um tratar com você. O Senhor está preocupado mais com você do que com a sua empresa. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, o resto será acrescentado. Tu está vindo para o Senhor pedindo: Senhor, a empresa, meu casamento, e nós estamos tendo que vir aqui para o Senhor é fazer coisas diferentes. Senhor, a tua presença, o teu Espírito, Senhor, a tua glória, a tua misericórdia. Senhor, 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 eu quero tu, Senhor. E se você fizer alguma coisa depois, glória a Deus por isso, mas se você não fizer, eu já estou preenchido de tudo aquilo que eu preciso, porque o que eu preciso mesmo é a tua presença. O final das coisas sempre será melhor do que seu início. Meu irmão, talvez eu podia dizer para você aqui, talvez na sua caminhada, em tudo aquilo que você viveu, você chegou num momento com os pés sujos e precisa ser lavado. E aí talvez fosse uma baita de uma heresia minha, dizendo para você: vem aqui na frente, vamos orar, o Senhor vai lavar os teus pés. Porque o Senhor não vai fazer isso. Mas se você crê que essa palavra é verdadeira, que o Senhor Jesus, para você, fez muito mais do que lavar os pés, mas na cruz, entregou a sua vida e com o sangue dele, derramou sobre você algo poderoso, que te lavou por completo e tirou de você toda a sujeira, que te impedia de ser enxergado como filho, mas hoje você é herdeiro. Eu convido a você a se levantar essa manhã.